Lição 169 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Pela graça vivo. Pela graça sou liberado. Comentário. Continuando com o tema da lição anterior, Jesus começa com a graça. Citação. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. Comentário. Refletindo o amor de Deus, a graça é seu aspecto no sonho, e como seu irmão, o perdão, ela não se opõe à sua fonte. Em outras palavras, a graça é o estado natural de amor desde que a separação pareceu acontecer. A memória do filho que permite que ele escolha seu pai em vez do ego. Citação. A graça é o estado natural de todo filho de Deus. Quando ele não está em estado de graça, está fora de seu ambiente natural e não funciona bem. Tudo o que faz passa a ser uma tensão, pois ele não foi criado para o ambiente que tem feito. Texto capítulo 7. Citação. É a aspiração mais elevada do mundo, pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Comentário. Nós primeiro experimentamos a graça de Deus e depois entramos no mundo real. Nesse ponto, Deus se inclina e nos eleva de volta até Ele. Conforme o sonho que era, o mundo desaparece. Citação. Ela está depois do aprendizado. No entanto, constitui a meta do aprendizado, pois a graça não pode vir até que a mente se prepare para a verdadeira aceitação. Comentário. Não podemos experimentar o amor de Deus dentro do sonho, até nos prepararmos para ele, o que fazemos por reconhecer, grata e alegremente, que estávamos errados. Nós percebemos que nossa única meta é o desfazer do sonho, não solidificando nossa experiência dentro dele. Não mais desejamos tornar nossas vidas de sonho mais felizes ou pacíficas, mas, em vez disso, usamos nossas experiências como veículos para despertarmos do sonho. Citação. A graça vem a ser instantaneamente inevitável naqueles que tiveram preparado uma mesa em que ela possa gentilmente ser colocada e recebida voluntariamente. Um altar limpo e santo para a dádiva. Comentário. A mesa, altar, é a mente, que nós maculamos com os pensamentos culpados e odiosos do ego. Amparando-nos no ego, fizemos um mundo e um corpo que parece enraizar seus pensamentos na matéria, para que nunca possam ser desfeitos. Ao dizer que temos que limpar o altar e preparar a mesa, Jesus, portanto, nos encoraja a voltarmos à parte tomadora de decisões de nossas mentes e pedirmos ajuda a Ele. Essa ajuda vem, seu amor ao nosso lado, em olharmos para o que fizemos e afirmarmos ser verdadeiro, percebendo com um sorriso gentil que estávamos enganados sobre tudo, sem exceção. Nesse sentido, é que, em última instância, ele deixa o altar limpo, mas ele não pode fazer isso até pedirmos sua ajuda. A seguinte passagem do texto brinca com a palavra graça, conforme Jesus nos convida à sua mesa de comunhão,
tornada limpa pelo relacionamento santo que dá boas-vindas à sua presença, junto com todos os nossos irmãos. Citação: O amor também quer depositar um banquete diante de ti, com uma mesa coberta por uma toalha sem mancha, posta em um jardim tranquilo, onde som nenhum jamais é ouvido, exceto o cantar e o sussurrar suave e alegre. Esse é o banquete que honra o teu relacionamento santo, no qual todas as pessoas são bem-vindas como hóspedes de honra. E num instante santo, todos dão graças em conjunto, à medida em que se unem em gentileza diante da mesa da comunhão. E lá eu me unirei a ti, conforme prometi há muito tempo e ainda prometo. Pois em teu novo relacionamento eu sou bem-vindo. E onde eu sou bem-vindo, lá estou. Texto capítulo 19. Comentário. O tocante poema de Ellen, Dedicação para um Altar, expressa da mesma forma esse processo de perdão, unindo-nos aos nossos irmãos, que também somos nós mesmos. Citação: Templos são onde estão os santos altares de Deus, e Ele colocou um altar em cada filho que Ele criou. Vamos adorar aqui em gratidão pelo fato de o que Ele dá a um, dá a todos, e nunca pega de volta, pois o que Ele deseja tem sido feito para sempre. Templos são onde um irmão vem orar e descansar por um momento. Seja ele quem for, traz consigo uma luz acesa para mostrar a face do meu Salvador que está lá, para que eu a veja sobre o altar e seja lembrada de Deus. Meu irmão, venha e adore aqui comigo. As Dádivas de Deus, página 93. Citação: A graça é a aceitação do amor de Deus dentro de um mundo de aparente ódio e medo. Comentário: Jesus nos diz que esse é um mundo de ódio e medo, não de alegria e paz. No entanto, é um mundo, entre aspas, aparente, porque não é real. Entretanto, você precisa ser cuidadoso para não pular degraus. Pelo fato de Jesus dizer que o mundo é uma ilusão, isso não significa que você não preste atenção ao que acontece aqui. O mundo realmente é uma ilusão, mas você não estaria lendo essas palavras se não acreditasse em sua realidade. Portanto, não negue seus sentimentos ou o que seus olhos veem, mas peça ajuda para interpretá-los de forma diferente. Tal reinterpretação é a essência do perdão, que remove a culpa projetada que gera ódio e medo, e que, por seu lado, desvirtua o amor em nossas mentes. O Espírito Santo guarda esse amor, graça, até estarmos prontos para escolhê-lo. E quando quisermos ver nossos irmãos sem pecado, estamos prontos para receber sua graça. A seguinte passagem ecoa a mensagem do já citado poema de Ellen. Citação: A graça não é dada a um corpo, mas à mente. E a mente que a recebe olha de imediato para além do corpo e vê o lugar santo onde ela foi curada. Lá está o altar onde foi dada a graça e no qual ela se encontra. Oferece, então, graça e bênçãos ao teu irmão, pois tu estás no mesmo altar onde a graça foi depositada para ambos.
No instante santo, tu e o teu irmão estão diante do altar que Deus ergueu a si próprio e a vós. Texto capítulo 19. Citação. Unicamente pela graça, o ódio e o medo se vão, pois a graça apresenta um estado tão oposto a tudo o que o mundo contém, que aqueles cujas mentes são iluminadas pela dádiva da graça não podem acreditar que o mundo do medo seja real. Comentário. Mais uma vez, você não clama pela graça até se preparar para ela. Ela é a resposta ao ego, pois, no estado de graça, o mundo de ódio e medo desaparece conforme o amor de Deus é refletido no mundo real. No entanto, não é a graça que você pede, mas ajuda para atingir seu estado santo, por olhar de forma diferente para o mundo e seus relacionamentos, como agora lemos. Citação. A graça não é aprendida. O passo final tem que ir além de todo aprendizado. A graça não é a meta que esse curso aspira a atingir. Comentário. Somos ensinados a perdoar, e a graça então vem. Nós, portanto, aprendemos a perdoar, experimentamos a graça, o mundo real, conforme Deus dá o último passo. O leitor pode se recordar dessas duas declarações que refletem a meta de paz do curso, atingida através do perdão. Citação. O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Esse é o pré-requisito para o conhecimento, somente porque aqueles que estão em conflito não estão em paz. E a paz é a condição do conhecimento, porque é a condição do reino. O conhecimento só pode ser restaurado quando satisfaz as suas condições. Texto capítulo 8. Não te esqueças de que a motivação deste curso é alcançar e manter o estado da paz. Nesse estado, a mente está quieta, e a condição na qual Deus é lembrado é atingida. Texto capítulo 24. Citação. Mas nos preparamos para a graça, já que a mente aberta pode ouvir o chamado para o despertar. Não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. Comentário. Quando nós escolhemos originalmente contra o Espírito Santo, excluímos sua verdade, absolutamente convencidos de que estávamos certos. Isso levou à nossa certeza atual sobre nossos problemas, e todos nós precisamos nos defender contra eles. Assim, uma mente aberta começa por dizer, abre aspas, eu não entendo coisa alguma, nem sei quem sou. Mas graças a Deus existe alguém dentro de mim que sabe, cujo amor vai me ensinar a lembrar da minha identidade e esquecer a amarga ilusão que fiz de mim mesmo e do mundo. Fecha aspas. Qual estudante do Um Curso em Milagres pode esquecer essas linhas, frequentemente citadas? Citação. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Entretanto, é aprendendo isso que nasce a salvação. E o que tu és te falará de si mesmo. Texto capítulo 31. Comentário. Mente aberta é a característica final dos professores avançados de Deus e está relacionada à falta de julgamento, sendo que o julgamento prototípico é o que estamos certos e a voz de Deus errada. Citação. A mentalidade aberta vem com a ausência de julgamento. Assim como o julgamento fecha a mente contra o professor de Deus,
Assim, a mentalidade aberta o convida a entrar. Assim como a condenação julga como mal o Filho de Deus, a mentalidade aberta permite que ele seja julgado pela voz por Deus a seu favor. Manual dos Professores, capítulo 4. Citação. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe, e assim está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Comentário. Essa experiência é especialismo, conflito, julgamento e doença. No entanto, precisamos apenas de um pouco de boa vontade para estarmos cientes de que não sabemos de tudo, que é tudo que Jesus requer para, entre aspas, entrar em nossas mentes e corrigir nossos pensamentos equivocados. Citação. Talvez pareça que contradizemos a nossa declaração de que a revelação do Pai e do Filho, como um só, já foi estabelecida. Comentário. Isso se refere à lição 158, onde Jesus nos diz que o tempo da revelação está estabelecido e vai enfatizar abaixo nossa necessidade de escolhê-la. Assim como em outros trechos no Um Curso em Milagres, Jesus nos diz que é possível usar suas palavras de formas aparentemente contraditórias. No entanto, ele agora explica que não é uma contradição quando entendemos os níveis diferentes nos quais ele fala. Citação. Mas também dissemos que a mente determina quando será esse momento e já o determinou. Comentário. Existe uma parte de nossas mentes que já aceitou a expiação. O momento em que escolhemos aceitar essa aceitação é nossa escolha. O, entre aspas, roteiro da salvação está escrito, como vamos ver em breve, e então escolhemos, fora do tempo e do espaço, quando reexperimentar a escolha que já foi feita. Uma declaração cristã popular contém esse mesmo paradoxo. A salvação está aqui, mas ainda não está. A salvação está aqui porque Jesus está presente entre nós, mas ainda não está porque ainda não o escolhemos. Usando fitas de vídeo como uma analogia, podemos entender que existe uma fita de vídeo onde o Pai e o Filho são experienciados como um, a aceitação da expiação. Essa fita está na biblioteca de nossa mente, como uma memória. Mais uma vez, o momento em que escolhemos reproduzi-la está a nosso cargo. Assim, Jesus não fala em contradições. A expiação está aqui, mas ainda não está. Citação. Insistimos, porém, que dês testemunho do Verbo de Deus, para apressar a experiência da verdade e acelerar o seu advento a todas as mentes que reconhecem os efeitos da verdade em ti. Comentário. Mais uma vez, Jesus nos diz, abre aspas, o mundo acabou e nunca aconteceu realmente. No entanto, você acredita que está adormecido dentro do sonho. Por que continuar a retardar a felicidade de despertar? Por que esperar pelo céu? Livro de Exercícios, página 188. O próximo parágrafo é importante, tanto como uma afirmação da unicidade não dualista de Deus, quanto por Jesus nos dizer que, de forma alguma, podemos entendê-la. Citação. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é. E no que Ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja Ele. Dizemos, Deus é, e então deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las, e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Comentário.
não há consciência separada no céu, de tal forma que o Filho, distinto do Pai, experimente a si mesmo em relação a Deus, mais do que Deus, distinto do seu Filho, experimente a si mesmo em relação à sua criação. Deus e Cristo não são dois seres distintos no céu. Eles são um. Jesus usa essas palavras dualistas para simbolizar a realidade não dualista do amor de Deus. Lembre-se dessa passagem sobre a Trindade. Citação: já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Não que ele o seja na verdade, mas para que o elo que te foi dado para unir-te à verdade possa chegar a ti através de algo que compreendes. Pai, Filho e Espírito Santo são como um só, assim como todos os teus irmãos se unem como um na verdade. Cristo e o seu Pai nunca foram separados, e Cristo habita dentro da tua compreensão, na parte de ti que compartilha a vontade do seu Pai. O Espírito Santo liga a outra parte, o diminuto louco desejo de ser separado, diferente e especial, com o Cristo, para fazer com que a unificação fique clara para o que é realmente um. Nesse mundo, isso não é compreendido, mas pode ser ensinado. Texto capítulo 25. Comentário. Não há maneira de podermos entender essa, entre aspas, unicidade unida como uma só. Texto capítulo 25. E então, Jesus fala da divindade na linguagem tradicional da Trindade. No entanto, ele quer que entendamos que esse é um mero conjunto de símbolos que estão, abre aspas, duplamente afastados da realidade, fecha aspas, e, portanto, não são a realidade. Apesar disso, esses símbolos servem ao propósito útil de nos impulsionar através da experiência de dualidade, mente certa corrigindo a mente errada, até a verdade não dualista da unicidade viva do céu e nossa. Citação: ela se uniu à sua fonte, e como a própria fonte meramente é. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Comentário. Jesus nos diz, e vai dizer novamente nessa lição, que ele não vai discutir essa verdade, porque não iríamos entendê-la. Portanto, ele fala do que podemos aprender, como despertar do sonho da dualidade, e usa o símbolo de uma realidade que não é necessário que compreendamos. Citação: ainda estás convencido de que a tua compreensão é uma contribuição poderosa para a verdade e faz dela o que ela é. Entretanto, nós já enfatizamos que nada precisas compreender. A salvação é fácil, exatamente porque nada pede que não possas dar agora mesmo. Texto capítulo 18. Comentário. Nós só precisamos aprender a perdoar, e o amor que o perdão reflete vai, entre aspas, mostrar-se. Então, iremos conhecê-lo. Citação: vem a cada mente quando o reconhecimento total de que a sua vontade é a vontade de Deus tiver sido completamente dado e completamente recebido. Comentário. Quando percebemos que dar e receber são o mesmo, e aceitamos tudo o que Deus deu, experienciamos sua graça. Portanto, estamos no mundo real, depois do que, mais uma vez, o mundo desaparece e estamos de volta à unicidade que, entre aspas, vem a cada mente.
Citação. Isso devolve a mente ao presente infinito, em que nem o passado nem o futuro podem ser concebidos. Comentário. Não há passado ou futuro, apenas o amor eterno de Deus. Voltando ao, entre aspas, instante brilhante de Ellen, lemos sobre a ausência de tempo, entre aspas, o presente eterno. Citação. Acalente esse instante. O tempo todo é estabelecido dentro dos seus limites. O passado apenas levou a esse tempo escolhido. O futuro, no entanto, permanece não nascido, e como uma palavra não dita, ela é inaudível. Busque, em vez disso, o lugar da ausência de tempo. As Dádivas de Deus, página 74. Está além da salvação, depois de todo pensamento de tempo, de perdão e da santa face de Cristo. O Filho de Deus meramente desapareceu em seu Pai, assim como seu Pai nele. O mundo absolutamente nunca foi. A eternidade permanece um estado constante. Comentário. Antes de completarmos nossas lições de perdão e nos lembrarmos da perfeita unicidade, aprendemos a experienciar seu reflexo por não vermos os outros como tendo interesses separados dos nossos. Quando esse único princípio da salvação é compreendido e generalizado a todos os relacionamentos, o mundo de separação desaparece. Deus dá o último passo e nós desaparecemos nele, assim como ele desaparece em nós. Um filho, um pai, um ser. No texto, Jesus nos exorta a compartilharmos sua visão sobre a unidade da filiação. Citação. Vamos nos unir para trazer bênçãos ao mundo do pecado e da morte. Pois o que pode salvar cada um de nós, pode salvar a todos. Não há diferença entre os filhos de Deus. O teu nome antigo pertence a todos, assim como o de todos te pertence. Um milagre não pode fazer mudança alguma, mas pode fazer com que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido por aqueles que não têm conhecimento disso. E através dessa pequena dádiva da verdade, se permite que o que sempre foi verdadeiro seja o que é, que o Filho de Deus seja Ele mesmo e que toda a criação seja libertada para invocar o nome de Deus como um só. Texto capítulo 26. Citação. Isso está além da experiência que tentamos apressar. Comentário. Isso, entre aspas, refere-se a tudo o que Jesus discutiu no parágrafo acima. A experiência que Jesus iria apressar é o alcance do mundo real, o que completa o processo de perdão. Sobre o que está além dessa experiência, realidade e eternidade, ele não pode nos falar. Citação. Entretanto, o perdão, ensinado e aprendido, traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo o momento em que a própria mente determinou abandonar tudo, menos isso. Comentário. O perdão constitui os passos que Jesus nos pede para darmos até atingirmos o mundo real e, mais uma vez, escolhermos assistir à fita de vídeo na qual nos lembramos da unidade do Pai e do Filho, nossa meta de aceitarmos a expiação. A total unicidade da realidade, quando Deus dá o último passo, está além do que um curso em milagres poderia ensinar. Citação. Nós não o apressamos, pois o que então vais oferecer estava oculto daquele que ensina o que significa o perdão. Comentário. Nós não apressamos o tempo, na medida em que sabemos que um dia devemos oferecer ao nosso professor de perdão
o que escondemos dele. A aceitação da expiação. Nosso ser especial, que tenta negar ao Espírito Santo os pontos de escuridão que nos afastam da verdade, ainda teme esse passo final, refletindo a necessidade de reter nossa individualidade e defesas, o que será discutido na próxima lição. Jesus nos pede para sermos pacientes conosco mesmos, pois Ele não está nos coagindo a fazer o que ainda tememos. Você pode se lembrar dessas linhas reconfortantes do texto. Citação: Não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade. O tempo é benigno e, se o usares em favor da realidade, ele manterá contigo um ritmo gentil na tua transição. Texto capítulo 16. Comentário: Jesus não nos empurra a aceitarmos o que tememos. É assim que sabemos que Ele é Jesus. Citação: Todo aprendizado já estava na sua mente, realizado e completo. Comentário: A aceitação da expiação já aconteceu, plenamente presente em nossas mentes, através do Espírito Santo. O problema é que ainda não escolhemos aceitá-la. No entanto, quando o fazemos, ela está lá. Mais uma vez, a salvação está aqui, mas ainda não está. Citação: Ele reconheceu tudo o que o tempo contém e o deu a todas as mentes, para que cada uma pudesse determinar, de um ponto em que o tempo estava acabado, quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Comentário: Essa lição é uma companheira da lição 158, como vimos com base nas referências àquela lição. Você pode se lembrar de que Jesus falou sobre o roteiro já tendo sido escrito, a correção do ego e do Espírito Santo, e, portanto, nós simplesmente revemos mentalmente o que já aconteceu, retransmitindo antigas fitas de vídeo. O momento em que aceitaremos a aceitação da expiação é nossa escolha. Como Jesus nos diz na introdução ao texto, citação: Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Comentário: É a isso que Jesus se refere aqui. O tomador de decisões fora do tempo e do espaço, que elege escolher sua identificação, o ego ou o Espírito Santo, cujos sistemas de pensamento, mais uma vez, são completos e inteiros. Tal compreensão nos permite manter uma perspectiva da mente certa, conforme atravessamos nossas salas de aulas diárias nos relacionamentos especiais. Saber que o roteiro acabou nos ajuda a não levarmos os eventos tão a sério quanto já fizemos. Jesus continua na mesma veia. Citação: Já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. Comentário: A jornada para casa é, abre aspas, uma jornada sem distância para um destino que nunca mudou, fecha aspas, texto capítulo 8. Nós vamos ver logo, mais uma vez, que não existe maneira de entendermos isso, um tema principal da lição. É importante, no entanto, que nós pelo menos reconheçamos o que é que não entendemos e reconheçamos também que o que pensamos entender não faz sentido. Esse é o início da humildade, permitindo-nos para a jornada que já terminou. Citação: Pois a unicidade tem que estar aqui. Comentário: A unicidade não pode ser perdida nem ajustada. O ego nos diz, no entanto, que para alcançarmos nossa existência separada, a unicidade foi destruída. Em nossos sonhos, nós de fato vagamos para um país distante da individualidade,
mas a unicidade da divindade, Deus em unidade com Cristo, nunca mudou. Lembre-se dessa linda abertura de A Canção da Oração. Citação: a oração é a maior dádiva com a qual Deus abençoou seu Filho na sua criação. Já era então o que deve vir a ser. A única voz que o Criador e a criação compartilham, a canção que o Filho canta ao Pai. O amor que eles compartilham é o que todas as orações virão a ser através de toda a eternidade, quando o tempo tiver terminado. Pois tal ela era antes que o tempo parecesse existir. O que Deus criou uno tem que reconhecer a própria unicidade e regozijar-se, pois o que as ilusões pareciam separar é uno para sempre na mente de Deus. Comentário: o que nunca aconteceu, não aconteceu. Assim, nossa culpa e medo são infundados, não precisando de defesas. O reconhecimento desse fato feliz é o cerne do perdão. Citação: qualquer que seja o momento que a mente tenha estabelecido para a revelação, ele é inteiramente irrelevante para o que tem que ser um estado constante, para sempre como sempre foi, permanecendo para sempre como é agora. Comentário: a eternidade está sempre presente e totalmente não afetada pelo sonho do tempo. Poucos minutos ou poucos bilhões de anos não fazem diferença para uma ilusão. Citação: o que são 100 ou 1000 anos para eles, para Deus e o Filho, ou dezenas de milhares de anos, quando eles vêm, o propósito do tempo está cumprido. O que nunca existiu some no nada quando eles vêm. Texto capítulo 26. Comentário: assim, qualquer coisa que a mente tenha estabelecido é irrelevante, pois nossa escolha de nos lembrarmos da unicidade tem que ser ilusória, uma vez que nunca a deixamos. Essas ideias deveriam ser um grande conforto, uma vez que elas nos dizem que, apesar do tormentoso desconforto de nossas vidas, elas continuam sendo parte de um sonho. Jesus não exige que aceitemos isso agora, dizendo apenas que vamos nos sentir melhor se o fizermos, mas não há pressa. Na verdade, qualquer momento em que experimentarmos Jesus, o Espírito Santo ou até mesmo Deus como nos pressionando, sabemos com certeza que é o nosso ego. Passagens como essa tornam claro que o tempo que leva para escolhermos a verdade não é importante. Portanto, por que eles iriam criar um grande caso em relação ao que é irrelevante? A urgência que possamos sentir vem da nossa dor e desconforto, a necessidade do ego de tornar a ilusão real. Citação: nós apenas aceitamos o papel há muito designado e reconhecido plenamente como já tendo sido realizado com perfeição por aquele que escreveu o roteiro da salvação em nome do seu Criador e em nome do Filho do seu Criador. Comentário: entre aspas, o pequeno obstáculo, Jesus fala sobre o, entre aspas, diminuto tic-tac do tempo, o instante ontológico no qual a separação pareceu acontecer, que continha todos os equívocos que resultaram desse diminuto tic-tac. Na verdade, o holograma completo do tempo e espaço é encontrado naquele instante original que inclui também a correção de todas as formas de perdão que resultaram dele. O roteiro antigo do ego e seu desfazer através da correção do roteiro pela salvação. Citação:
O tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. E assim, todo o tempo é o passado, e todas as coisas são exatamente como eram antes que fosse feito o caminho para o nada. O diminuto tic-tac do tempo, no qual foi feito o primeiro equívoco, e todos eles dentro desse único, também continha a correção daquele equívoco e de todos os que vieram dentro do primeiro. E naquele instante diminuto, o tempo desapareceu, pois isso foi tudo o que ele jamais foi. Aquilo a que Deus deu uma resposta foi respondido e desapareceu. Texto, capítulo 26. Comentário. Esses roteiros são o, entre aspas, papel há muito designado. Não é que Deus ou o Espírito Santo tenham designado essas partes. Fomos nós que cometemos o equívoco de estabelecer um relacionamento especial com Deus e depois fragmentá-lo em relacionamentos especiais em nossas vidas pessoais. O pensamento de correção da expiação está presente em nossas mentes também, e seu roteiro de salvação desfaz a insana versão do ego sobre a verdade. Nós simplesmente aceitamos uma sala de aula que nós estabelecemos, e agora escolhemos um professor com P maiúsculo diferente para nos instruir. Mais uma vez, ninguém nos força a aprender. Jesus só espera nos convencer da nossa miséria, que vai permanecer enquanto retardarmos o aprendizado do seu perdão, nosso papel designado no roteiro da salvação. Citação. Não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Comentário. Encontramos outro exemplo de Jesus jogando pepitas metafísicas em nossos colos, e depois dizendo que nunca poderemos compreendê-las. Não há maneira de uma mente separada poder compreender a ilusão do tempo, sem falar na realidade eterna. No entanto, podemos entender o que ele está para nos dizer, como perdoar e escolher diferente dentro do sonho. Ensinar-nos isso é o único propósito e meta do Um Curso em Milagres. Citação. Quando vem a revelação da tua unicidade, ela será conhecida e inteiramente compreendida. Comentário. Até então, no entanto, você não vai conhecer a unicidade e certamente não vai compreendê-la. No entanto, tudo o que é necessário é nossa boa vontade de sermos ensinados. Portanto, Jesus volta ao seu tema central de perdão e ao nosso, entre aspas, trabalho de perdoarmos nossos relacionamentos especiais. Citação. Agora temos um trabalho a fazer, pois aqueles que estão no tempo podem falar das coisas que estão além e escutar palavras que explicam que aquilo que está por vir já passou. Mas o que podem significar essas palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem e trabalham e vão dormir de acordo com elas? Comentário. Isso inclui a todos nós, pois habitamos um mundo de espaço, governado pelo tempo. Ficamos cansados em certos momentos, famintos em outros. Nós marcamos os estágios de desenvolvimento do corpo por períodos temporais claramente demarcados. Na verdade, tudo aqui é governado pelo relógio. Quer gostemos disso ou não, é assim que o mundo e o corpo são estabelecidos, e o universo continua a existir. Portanto, enquanto nos identificarmos com o corpo, como poderíamos jamais entender a natureza ilusória e não linear do tempo?
Citação: basta então que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. Comentário: não é importante entender a metafísica, mas é importante aprender as lições que são baseadas nessa metafísica, pois é assim que voltaremos para casa. Citação: o fim terá que permanecer obscuro para ti, até que seja feita a tua parte. Comentário: é por isso que Um Curso em Milagres não é sobre o amor, Deus ou o céu. Eles são o fim, que permanece obscuro para nós, mas sobre desfazer a culpa através do perdão, bem dentro da nossa capacidade de aprendizado. Citação: isso não importa, pois a tua parte ainda é aquilo de que depende todo o resto. Comentário: uma lição posterior é intitulada, abre aspas, A Salvação do Mundo Depende de Mim, fecha aspas, Livro de Exercícios, lição 186. O que é compreendido quando nos lembramos de que somos o Filho único de Deus. Jesus não quer dizer que nós, como indivíduos especiais, somos responsáveis pela salvação do mundo, que existe apenas dentro da mente única do Filho. Nós acreditamos que somos fragmentos separados, mas, quando nossas mentes são curadas, reconhecemos nossa unidade inerente e percebemos que o universo físico é apenas uma projeção do pensamento de separação. Essa percepção compreende nossa função na expiação, nossa parte em seu, entre aspas, plano para salvar o mundo. Citação: ao aceitares o papel que te foi designado, a salvação vem a estar um pouco mais perto de cada coração incerto que ainda não bate sintonizado com Deus. Comentário: esse se torna um tema importante no resto da lição, assim como através de todo o livro de exercícios e o próprio Um Curso em Milagres. Quando nossas mentes são curadas no instante santo, nos tornamos um facho de luz que brilha na mente da filiação, lembrando aos outros fragmentos aparentes de que podem escolher como nós fizemos. Esses são os corações incertos que cantam notas dissonantes e batem em um ritmo distante que não está em harmonia com Deus. Citação: o perdão é o tema central que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado e o seu resultado seguro. Comentário: o perdão, portanto, unifica a nossa experiência. Sem ele, nada aqui faz sentido. Com ele, o mundo é transformado em uma sala de aula na qual aprendemos as lições da vida eterna. Nosso especialismo, feito para odiar, matar e morrer, se torna a fonte do nosso despertar para o amor. Citação: a graça de Deus descansa gentilmente em olhos que perdoam, e em todas as coisas para as quais eles olham, falam de Deus a quem as contempla. Ele é incapaz de ver qualquer mal. Nada há no mundo para ser temido, e pessoa alguma é diferente dele. E assim como ele as ama, do mesmo modo olha para si mesmo com amor e gentileza. Ele não condenaria a si mesmo por seus equívocos, assim como não quer amaldiçoar um outro. Não é um árbitro da vingança, nem alguém que pune pecados. A benignidade do seu modo de ver repousa nele mesmo, com toda a ternura que oferece aos outros, pois ele quer apenas curar e abençoar, e estando de acordo com o que Deus quer, tem o poder de curar e de abençoar
todos aqueles que ele contempla com a graça de Deus sobre tudo o que vê. Texto, capítulo 25. Citação: a experiência que a graça proporciona terá fim no tempo, pois a graça prenuncia o céu, ainda que não substitua o pensamento do tempo, a não ser por um breve período. Comentário: a graça não acaba com o mundo, mas leva ao, entre aspas, breve período do instante santo, prenunciando o céu. Citação: o intervalo basta. Nele são colocados os milagres para serem devolvidos por ti, dos instantes santos que recebes, através da graça na tua experiência, a todos que veem a luz remanescente na tua face. Comentário: essa ideia é explicada com mais detalhes na lição 184. Nossa função, mesmo dentro da experiência em um mundo temporal e espacial, é a de irmos a um lugar quieto em nossas mentes, onde Jesus está. Repletos da sua paz, voltamos nossa atenção ao mundo, agora visto a partir de uma nova perspectiva. A luz se irradia desse instante santo da mente certa, e ainda que alguns possam não abraçá-la, eles não podem deixar de responder ao que é percebido como algo novo e diferente em nós. Citação: o que é a face de Cristo, senão a daquele que foi por um momento para a intemporalidade e trouxe, para abençoar o mundo, um claro reflexo da unidade que sentiu há apenas um instante? Comentário: entre aspas, a face de Cristo simboliza a inocência do Filho de Deus. No Um Curso em Milagres, somos solicitados a vivermos no mundo, mas percebendo que não somos dele. O desafio de ser um estudante desse curso é tirar a ênfase do que parece ser importante e valioso aqui e enfatizar o que é realmente valioso: a presença misericordiosa do Espírito Santo em nossas mentes. Assim, somos capazes de estar plenamente presente para os outros, mas de uma forma diferente. Em vez de sermos uma sombra de ódio, separação e ataque, refletimos a paz intemporal do amor. Portanto, somos solicitados a, junto com nossos irmãos, iluminarmos o mundo escurecido com a luz brilhante do perdão e amor de Cristo. Citação: e assim, tu e o teu irmão estais aqui, nesse lugar santo, diante do véu do pecado que pende entre vós e a face de Cristo. Permite que ele seja erguido. Levanta-o junto com o teu irmão, pois é apenas um véu que está entre vós. Pensa no que acontecerá depois. O amor de Cristo iluminará a tua face e brilhará a partir dela sobre um mundo escurecido que necessita de luz. E deste lugar santo ele retornará contigo, sem deixar o mundo e sem deixar-te. Tu virás a ser o seu mensageiro, devolvendo-o a si mesmo. Texto, capítulo 22. Citação: como poderias, enfim, atingi-la para sempre, enquanto uma parte de ti mesmo permanece do lado de fora, sem saber, sem despertar e precisando de ti como testemunha da verdade? Comentário: Jesus nos pede para considerarmos como poderíamos voltar para casa enquanto nos identificarmos com uma parte separada de nossas mentes, manifestando-se como um corpo. O, entre aspas, você, ao qual ele apela, abre aspas, precisando de ti como testemunha da verdade,
fecha aspas. É o tomador de decisões na mente que se uniu ao Espírito Santo e que está refletido em nossa presença no mundo. No entanto, não existe maneira de podermos retornar a um lugar sem forma e sem tempo enquanto nossa identificação for com um corpo enraizado no tempo e espaço. Citação: Sê grato por retornar, assim como ficaste contente em ir por um instante e aceitar as dádivas que a graça te proveu. Tu as carregas de volta para ti mesmo. Comentário: tome cuidado com uma atitude de egoísmo espiritual, na qual você se importa apenas com suas maravilhosas experiências da presença de Jesus, que você gostaria de manter para si mesmo. Se o fizer, não foi a experiência dele que você experimentou. Para ser real, seu amor não exclusivo tem que ser estendido, e esse é o ponto de Jesus aqui. Nosso ser é o ser do Filho único de Deus. Você, portanto, deveria ser grato de estar no mundo, porque terá aprendido que não está no mundo separado de especialismo e corpos. Portanto, você não vai mais odiar estar aqui, porque seu corpo vai servir a um propósito diferente, lembrar a seus irmãos e irmãs de que eles cometeram um equívoco e podem voltar para casa simplesmente mudando suas mentes. Isso, por seu lado, reforça a mesma mudança em você mesmo, baseado na mudança de atitude, de se identificar menos com o seu ser corporal e mais com o pensamento, com P maiúsculo, de amor, de Deus, que você realmente é. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas sua experiência no mundo começa a mudar. Em vez de se sentir aprisionado no corpo, você vê o mundo como uma sala de aulas na qual você se torna um reflexo e extensão do seu professor, ao mesmo tempo em que aprende com ele. Esse é o foco da aplicação do Um Curso em Milagres em geral e dessas lições especificamente. Citação: E a revelação não está muito atrás. Comentário: isso reflete a já mencionada fórmula no Um Curso em Milagres. Você vê a face de Cristo em seu irmão e se lembra de Deus. Ao aprendermos a ver a verdadeira face de inocência de outra pessoa, a vemos em nós mesmos. Assim, o sistema de pensamento do ego é desfeito, permitindo que Deus dê o último passo, conforme nos lembramos do seu amor. Esse é o significado de, abre aspas, a revelação não está muito atrás, fecha aspas, como Jesus diz no texto. A face de Cristo é contemplada antes do Pai ser lembrado, pois ele tem que continuar sem ser lembrado enquanto seu Filho não tiver alcançado o que está além do perdão, o amor de Deus. Entretanto, o amor de Cristo é aceito antes, e então virá o conhecimento de que eles são um só. Texto, capítulo 30. Citação: a sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça. Damos boas-vindas à liberação que ela oferece a todos. Comentário: a experiência não oferece liberação apenas a mim. Se eu realmente for liberado, o que significa que liberei o sistema de pensamento da separação, todos têm que ser liberados também, porque o Filho de Deus é um. Mais uma vez, isso não pode ser entendido de uma perspectiva fragmentada, como a que temos aqui,
mas apenas quando suspendemos nossa crença na separação e percebemos a natureza da verdadeira completeza. Citação: não pedimos o que não pode ser pedido. Não olhamos para o que está além do que a graça pode dar, pois isso podemos dar na graça que nos foi dada. Comentário: nós damos a graça porque a aceitamos dentro de nós mesmos e não pulamos os passos do perdão que nos leva para casa. Citação: a meta do nosso aprendizado de hoje não excede essa oração. No entanto, no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos nesse dia àquele que dá a graça que pedimos, como ela lhe foi dada? Pela graça vivo, pela graça sou liberado, pela graça dou, pela graça vou liberar. Comentário: dar e receber são o mesmo, e nós pedimos apenas o que já está presente em nós. Portanto, pedimos ajuda para aceitarmos os meios que nos capacitam a aceitar a verdade que está aqui. Os meios de atingir tal aceitação é o perdão, o propósito desta e de todas as lições que Jesus gostaria que aprendêssemos e ensinássemos.